maioria dos clientes que chega aqui no escritório me fala assim: olha, eu quero um projeto bem simples, tá? Não quero nada de alto padrão. Mas afinal, o que define se uma casa é de alto padrão, baixo padrão? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou te explicar como funciona essa diferenciação e aí sim você vai saber se a sua casa é de alto, baixo ou padrão normal. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo com todos aqueles amigos que você tem que querem construir uma mansão, mas falam que não, é muito simples, é um padrão baixo, tá bom? A princípio pode parecer uma coisa muito subjetiva definir o padrão de uma casa e em geral as pessoas pensam que tem a ver com o preço dos acabamentos. Então se a pessoa vai pôr um porcelanato de R$250 metro quadrado, ela acha que é padrão alto. Se ela vai pôr um porcelanato de R$50 metro quadrado, ela acha que não é. Não é assim que funciona, tá? A gente tem parâmetros bem definidos e quem estabelece esses parâmetros é uma norma da ABNT, é a NBR 12721 de 2006. Os parâmetros dessa norma são utilizados até hoje, veja que ela é de 2006, ela já está meio antiguinha, mas até hoje a Caixa e o Sinduscon, que faz aquela tabela do CUB, CUB é o custo unitário básico da construção e ele serve de parâmetro para orçamentos, então cada estado tem o seu CUB e ele é atualizado todo mês. Então, por exemplo, se você for pegar no estado de São Paulo, você tem o CUB, que é um valor de metro quadrado de construção. E esse CUB tem de padrão médio, normal e alto. É assim que a NBR divide os padrões: baixo, normal e alto. Não é padrão médio, tá? Então, toda vez que você entrar lá e quiser saber quanto está o CUB no meu estado, CUB padrão baixo, CUB padrão normal e CUB padrão alto, você vai encontrar um valor por metro quadrado e aí você multiplica esse valor pela metragem da sua casa e você tem um parâmetro de quanto vai custar essa casa. Vale ressaltar aqui que aquela planilha para financiamento da Caixa, a planilha PCI, ela é feita, os valores são feitos com base no CUB. Só que nem sempre isso reflete a realidade. Vocês vão ver aqui que eu vou explicar daqui a pouco como são esses parâmetros, eles estão bem defasados. Então ele não considera uma série de tipos de piso, de esquadria. Então, quando a gente quer fazer hoje uma casa com um padrão um pouco mais alto, um padrão mais alto do que o que ele considera alto, fica bem fora do CUB padrão alto, tá bom? Vou explicar já. Como eu disse, então, eu vou falar um pouco sobre os tópicos dessa tabela. Essa norma tem várias tabelas, a primeira delas define tamanhos, tá? Então, uma residência de padrão baixo, ela vai ter 2 dormitórios, um banheiro e uma metragem máxima. Uma residência padrão normal, aí ela tem 3 dormitórios, sendo que uma é suíte, os outros 2 não são suíte. Então, tem alguns parâmetros, mas é bem engessado. Essa questão da quantidade de cômodos e dormitórios acaba sendo bem difícil, porque tem gente, às vezes, que quer só 2 dormitórios, mas quer 2 suítes. Então, você já não consegue enquadrar ali. Já a diferenciação por acabamentos é um pouco mais claro, só que como eu disse é bem defasado. Então eu não vou falar de todos porque é uma tabela grande, mas eu vou falar dos aspectos mais importantes e do que eu considero mais relevante para a nossa época de hoje, tá bom? O primeiro parâmetro que eu queria falar, que é exatamente o primeiro da tabela, eu tô com uma cola aqui porque é bem grande, tá? É sobre portas externas e internas sociais. Então, ele tá descrevendo como são as portas internas e externas de uma casa de padrão alto, padrão baixo. Eu vou dizer aqui o que é para você sentir a diferença. Então, no padrão alto, a gente tem portas de madeira maciça encerada e os batentes e guarnições de madeira encerada também. E é engraçado, né? Porque a gente quase não usa mais porta de madeira maciça. Então, em geral, no exterior a gente usa porta de alumínio. E assim, a gente usa a porta de madeira maciça quando você quer fazer aquela porta pivotante, gigante, porque elas são muito caras. Então esse padrão alto aqui tá mais alto do que o padrão alto que a gente costuma ver. Mas já no padrão normal, as portas são de madeira compensada lisa, com 3,5 de espessura, pintura esmalte acetinado fosco, batente e guarnição de madeira para pintura esmalte. Também é difícil encontrar porta de madeira compensada, a gente tem aquelas portas encabeçadas, é bem diferente hoje do que eles estão descrevendo aqui. E no padrão baixo, a gente tem madeira semi-oca, com 3,5 de espessura,
sem pintura de acabamento, batente de ferro para pintura esmalte. Há um tempo atrás, quando eu morei lá em Goiás, a gente usava essas portas. As casas eram de padrão baixo e a porta vem montada com o batente de ferro. Ela é bem interessante, porque o batente daí não estraga igual os batentes de madeira que a gente usa atualmente. Mas faz muito tempo que eu não vejo essas portas, eu confesso. Então a gente usa atualmente essa porta de madeira semi-oca, ou ela é semi-oca ou é semi-sólida, mas nos projetos aqui do escritório a gente não usa nem porta de madeira compensada e nem de madeira maciça. Então, eu tô fazendo sempre um comparativo com os projetos que a gente tem no escritório. Se fosse por esse comparativo pelas portas, os nossos projetos são todos padrão baixo. Mas claro que não é assim, né? É só um parâmetro. Vou pegar os próximos. O próximo que eu quero comentar são janelas e basculantes. No padrão alto, a gente tem janelas de alumínio anodizado bronze, perfis linha 30, vidro liso de 4 milímetros. No padrão médio, eu vou falar de todos primeiro, depois eu comento. No padrão médio, alumínio anodizado na cor natural, padronizado, perfis linha 25, com vidro liso 4 milímetros. E no padrão baixo, esquadria de ferro de chapa dobrada 18 para pintura esmalte sintético com vidro liso 4 milímetros. Gente, né, nessa época aqui, deve ser isso, 2006, por aí, 2007, a gente usava muito esquadria de alumínio anodizado, mas hoje a gente não usa mais. E tinha, de fato, o alumínio anodizado na cor natural, que ele fica na cor do alumínio, sabe? Aquele cinza. E aí, às vezes, a gente falava, alumínio anodizado preto, alumínio anodizado bronze ou branco, né? Hoje, em geral, via de regra, as esquadrias de alumínio que a gente usa são alumínio com pintura eletrostática. Tá? Então vem o alumínio e manda pintar os perfis da cor que a gente quiser. Então você pode pintar de amarelo, de azul, tanto faz. E janela de ferro são as janelas que você compra pronta no depósito de material de construção, tá? Então aqui no escritório, os projetos que a gente tem aqui, a gente não usa janela pronta. Todos os projetos, até os mais simples, a gente manda fazer as esquadrias em alguma empresa, fábrica de esquadrias. E só que hoje a gente já tem esquadria de PVC, que não contempla aqui nessa norma. A gente tem as esquadrias de madeira, que também não estão aqui, e tem as esquadrias bem superiores, de alumínio mesmo. A gente tem as esquadrias da linha Gold, que são bem superiores a essa de alto padrão que a gente está falando aqui. Então, a contar pelas janelas, os projetos aqui do escritório são mais alto do que o alto padrão da norma, tá bom? Agora tem um item aqui bem interessante, talvez seja o mais interessante deles, que fala de acessórios sanitários de banheiro. Presta atenção. Padrão alto, bacia sanitária com caixa acoplada e cuba em louça de cor modelo especial, metais de luxo, aí aqui ele coloca água quente e fria. Vou comentar depois, lembra disso. Ducha manual, bancada de granito cinza mauá, ele estabelece até a cor do granito, mas bancada de granito cinza mauá, espessura 3 centímetros, com cuba de louça, na cor que quiser, acessórios de justapor de luxo. Padrão normal, bacia sanitária com caixa acoplada e cuba em louça de cor modelo simples. Metais simples, água quente e fria. Bancada de mármore branco, espessura 2 centímetros com cuba de louça, na cor que quiser, acessórios de justapor simples. E agora no padrão baixo, bacia sanitária com caixa de descarga não acoplada, metais simples, água fria, lavatório de louça branca sem coluna e acessórios de embutir de louça branca. Então, olha a diferença que a gente tem aqui. No padrão baixo é aquele vaso, sabe, com aquela caixa acoplada que fica aqui em cima que você puxa a cordinha? É isso que ele está considerando. E no padrão baixo, a gente só tem distribuição de água fria. No padrão normal e alto, a gente tem água quente. Então, padrão baixo, o aquecimento da água do banho é chuveiro elétrico. E padrão normal e alto, você tem um aquecimento a gás, um aquecimento solar e você tem uma rede de distribuição pela casa de água quente. Para entender melhor esses sistemas de aquecimento de água, eu fiz um vídeo só falando disso, tá? Vai lá dar uma olhada. Isso é uma coisa legal que diferencia. Se você estiver falando assim, não, eu quero uma casa muito simples, baixo padrão, não sei o que lá. Se você tiver um sistema de aquecimento de água, ela já não é padrão baixo, essa casa. Vocês estão vendo aqui que muitas coisas que a gente hoje considera muito simples eram considerado alto padrão. Então, pela referência que a gente tem da norma, as casas daqui do escritório que a gente projeta, 100% são de alto padrão.
Eu nem comentei ainda, mas eu vou comentar a questão de pisos e revestimentos. Aqui a gente tem cozinha e área, que é a área de serviço. Aqui falando de pisos e revestimentos, olha. Pisos, na verdade, tá? Padrão alto. Placa cerâmica esmaltada 30 por 30 PI 5. Então, gente, veja bem, eles estão falando de cerâmica esmaltada no padrão alto. Aqui a gente nem usava porcelanato ainda. Padrão médio. Placa cerâmica esmaltada, médio não, normal. Eu sempre falo médio, mas é normal. Placa cerâmica esmaltada 30 por 30 PI 4. Nos revestimentos cerâmicos, tem uma categoria, PI 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o máximo. E o 5, ele é bem áspero, tá? Eu nem colocaria numa cozinha uma cerâmica PI 5. Essa cerâmica a gente usava em garagem, só que mesmo assim ela é bem difícil de limpar, lavar, você tem que ficar esfregando muito para ela limpar. Então PI 5 eu quase nunca usei. No padrão baixo, era placa cerâmica esmaltada 20 por 20 PI 3. Então vocês vejam aqui que o que diferencia pela norma pisos e revestimentos do padrão A baixo, normal e alto é o tamanho do revestimento, que ali no máximo era 30 por 30, e o PI da cerâmica. Então, se a gente for considerar que hoje a gente usa porcelanato, a gente tem piso vinílico, a gente tem piso de madeira, a gente tem uma infinidade de coisas. O que eu diria para vocês? Pelo padrão da norma, a maioria das casas que a gente projeta aqui são consideradas alto padrão. E isso é bem interessante. Quando a gente faz orçamento ou quando a gente pede para a empresa que é parceira nossa fazer orçamento das nossas obras, sempre vem assim, casa de alto padrão. E o cliente fala assim, não, mas a minha casa não é de alto padrão. Por esses parâmetros da norma, da NBR 12721, a maioria das casas é de alto padrão. É uma casa muito, muito, muito simplesinha para se encaixar na casa de padrão baixo, segundo a norma. Então tá aqui esclarecidos os parâmetros que levam em consideração a diferenciação do padrão de uma casa. E se vocês quiserem, dá uma olhada na íntegra, na norma, tem um monte de coisa, ele explica toda a metodologia de desenvolvimento, mas já é uma norma que tá um pouco ultrapassada para os padrões de hoje. Então, pronto, se você está dizendo que a sua casa é muito simples, mas ela vai ter porcelanato, vai ter água quente, vai ter isso, aquilo, não dá para dizer que ela não é de alto padrão. Infelizmente, ela é de alto padrão. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero ter esclarecido um pouco essa questão polêmica e subjetiva. E se vocês tiverem dúvida, escreve aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!